hora que eu começo a gravar, passa a moto, carro. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Luciano do Militantes Espíritas e hoje eu vou falar a importância de se conhecer, tá? Deixa o like, segue o Militantes, se inscreva, siga o Militantes também lá no Instagram, tá bom? E bora pro vídeo. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui para não... O que é autoconhecimento? Autoconhecimento já diz tudo. Se conhecer. E como podemos nos conhecer? Vamos partir do princípio. Se conhecendo. Parece simples, mas não é tão fácil assim. Nós, seres humanos, desperdiçamos muito tempo. E às vezes depositamos nossas esperanças de mudanças em terceiros ou em alguma coisa externa para suprir alguma coisa interna, né? Enganosamente. Tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Temos que investir o nosso tempo a nos conhecer. Temos que nos conhecer urgentemente. Urgente, mas também paulatinamente. E o principal disso tudo é entender o que você é realmente de fato. O que você representa para você mesmo, vamos colocar assim. Primeiro de tudo, praticar. Mas, lembrando que a teoria é o pilar para que essa prática tenha sucesso. Então, se tratando de autoconhecimento, a teoria vai ser o alicerce para que você tenha a base para poder praticar essa ação de autoconhecimento. Então, eu já falei aqui que precisamos nos entender e agora eu vou falar aqui também que precisamos aprender a nos questionar. Por quê? Ou seja, vamos nos questionar. Não questionar o que o próximo faz. O que o próximo fez, foi ele que fez. Você tem que, nesse processo de autoconhecimento, você tem que aprender a se questionar. Por mais que tenha acontecido alguma coisa em relação ao próximo com a sua pessoa. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Nós temos que aprender isso, gente. Nós temos que aprender. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas nós, como seres humanos falhos, nós queremos inventar, tá? Inventar que a nossa grama é superior à do vizinho, tá? Eu estou usando a filosofia para vocês entenderem um pouco em relação a isso, de você aprender a se questionar, a se entender. E isso é um problema grave, porque às vezes a do vizinho não é tão verde assim, e mesmo assim nós ficamos cegos e não enxergamos que a nossa é um verde mais forte que a do vizinho. Vamos colocar assim, tá? Então, para quê? Para que nós aprendamos a olhar para nós, olhar a minha grama, o que deve ser correto a fazer, tá bom? Porque ficamos cegos, procuramos coisas externas para suprir alguma coisa que é interna. Então, eu já falei aqui, resumindo, precisamos nos entender, nos observar, nos questionar. Podemos colocar aqui também, saber como você é. Por quê? Por que desse saber? Acabamos de citar o exemplo do vizinho. Então nós temos que saber o que é que te decepciona, o que é que te atrapalha, o que é que está te fazendo mal. É um dos pilares aí que o autoconhecimento te ensina a praticar. Então você tem que saber o que você é, estudar o que te decepciona, o que te dá prazer, o que você pode melhorar ou o que eu posso fazer de diferente para mudar essa situação.
Aqui foi citado vários exemplos, né, vários pilares, vários alicerces, para que você consiga entender um pouco esse processo do autoconhecimento. Outros exemplos também. O que eu posso afastar da minha vida, se isso está me atrapalhando, o que eu posso fazer para afastar isso? Eita. Hábitos ruins, assim também como foi citado no vídeo passado, o vídeo dos hábitos, e também você faz parte do seu autoconhecimento. Vamos colocar aqui também pessoas. Pessoas também você tem que saber lidar com relacionamentos, não somente o relacionamento amoroso, mas sim relacionamentos em geral, principalmente saber o que está sugando a sua energia. É muito importante sabermos disso. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui bem simples, tá? Bem simples esse exemplo. O Joãozinho tem sonhos ruins, insônias, dores de cabeça, acorda com mau humor. E acontece isso com o Joãozinho. Aonde que você vai aprender a detectar as coisas? Oxe. Acontece tudo isso com o Joãozinho. Mas, por quê? Ele ama assistir filmes de terror. Adora maratonar filmes de terror. Aqui no caso, é um exemplo. Mas, para que possamos refletir. A culpa é do filme? Não, a culpa não é do filme. Se ele não consegue ter sonos tranquilos, não consegue ter um contato, né, com o descanso do corpo físico, pesadelos adoidado, mas não desprende desses tipos de filmes de terror, a culpa não é do filme. Lembra quando falamos no vídeo passado sobre essa abertura que damos para os nossos irmãozinhos encostar? Aqui nesse processo também. É uma questão de vibração. Então, é um exemplo para que possamos entender aí esse processo de autoconhecimento. O que o Joãozinho pode fazer para conseguir ter uma ótima noite de sono. Então ele tem que procurar entender o que é que está acontecendo. Aí depois o Joãozinho fica todo com medinho de dormir no escuro, dorme com luz acesa. Aí dá nisso, meu compadre. Não tem jeito, hein, Joãozinho? Orra. E o pior disso tudo é o quê? O Joãozinho descontar o seu mau humor nas pessoas, na família, chuta o cachorro no escadão indo para o trabalho, aonde que isso pode gerar o quê? O vício da pessoa ser arrogante, né? Ser uma pessoa ignorante, de tratar as pessoas mal por causa de quê? De alguma coisa simples que pode parecer que é um exagero, mas pode acontecer. Tudo pode acontecer. Lembra quando falamos sobre isso também? Tudo pode acontecer. Temos que aprender a nos conhecer, a nos questionar e ver o que está acontecendo. Os espíritos podem encostar, sim, mas não podemos colocar a responsabilidade total nesses irmãos, por mais que eles estejam com más intenções. Se esse espírito encostou na pessoa, ele vai esperar o momento que de você abrir uma brecha para ele criar uma afinidade com a vibração que você está emanando e assim começar a obsediar aquele. Então, sempre temos que prestar atenção e analisar, e até mesmo espíritas, vamos parar de ficar colocando toda a culpa nos nossos irmãozinhos do lado de lá, tá? Os danadinhos, faz tempo que eu faço isso, ó. Os danadinhos. Gente.
Por isso do orar e vigiar para não cair em tentação. Quando eu aprendo a vigiar, eu aprendo o quê? A me entender. O que o Joãozinho tem que fazer? Gosta do filme? Sim, tudo bem. Diminui. Com o tempo você vai desvinculando disso aí. Quando nós temos apego a alguma coisa, nós temos que ir paulatinamente, devagar. Não adianta ir cortar o mal pela raiz. O que corta pela raiz pode ser que sobre um pedacinho ali que possa, né, que pode frutificar. Aí brotar, né? Que pode brotar. Na realidade é brotar. Tá bom? Vamos começar a praticar isso, a nos entender. Procurar pontos. É difícil, sim, mas temos que aprender a lidar com essas situações, porque não tem como apagar o que aconteceu no passado. Não podemos apagar, mas podemos fazer diferente, fazer um novo fim, assim como o Chico diz, e aprender a lidar com essa situação de uma forma equilibrada. E assim como foi falado no vídeo passado, atraindo bons hábitos, eu começo a entender esse processo, começo a ter hábitos saudáveis, hábitos produtíveis, que vai ajudar na minha evolução. E assim vamos usando as estratégias para superar cada coisa no seu devido tempo. E eu gosto muito de filosofia, né? Vocês já viram aqui que eu uso exemplos para que nós possamos refletir. E o que podemos fazer para começar a nos entender? Nós precisamos virar essa chave. O que podemos fazer para virar essa chave? Eu vou falar aqui devagar, tá? Primeiro, temos que estudar, temos que aplicarmos a prova em nós, temos que estudar, 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 e quando chegar o dia da prova, nós aplicarmos a prova em nós mesmos. Assim, nós vamos conseguindo nos conhecer. Não importa também se você reprovar. Sempre eu vou citar aqui o tempo. O tempo é importante. Não conseguiu hoje? Amanhã você consegue. Tá bom? O importante é não desistir. Autoconhecimento é assim. Demora, dói, dá trabalho. Já falamos isso em vídeos aqui. É como construir uma casa. Primeiro de tudo, não é cavando. Primeiro você conhece o terreno. Aí depois vamos preparar o terreno. Aí sim vamos cavar o terreno. Toda construção exige estrutura. Então, aonde que depois de tudo preparado, aí sim começa a obra. Você não vai construir uma casa, uma obra, de uma hora para outra, tá bom? Você precisa entender, compreender situações, saber aonde você pode mexer, aonde que não pode, não deve mexer agora. Você precisa estudar tudo isso. Por isso nós temos os nossos engenheiros, arquitetos, tá bom? Aqui também nós trabalhamos assim. No autoconhecimento, necessitamos conhecer tudo no seu devido tempo para assim construir uma coisa sólida. Construindo uma obra perfeita com as coisas nos seus devidos lugares, meu, não tem chuva que derruba, entendeu? Não tem vento que leva. É assim com o autoconhecimento. Temos que ter base, estrutura, pilares, tempo de recuperação e a prática é o quê? A moradia, né? Você saber lidar com isso que está internamente, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, tá bom? É como andar de bicicleta. Ninguém esquece. Mas se você ficar muito tempo sem andar, quando você pegar uma bicicleta,
você não vai ter a mesma efetividade, a mesma intensidade que você tinha do início que aprendeu e quando andava por aí. Aí você precisa do quê? De amadurecimento, que era uma coisa que você fazia antigamente com frequência e está retornando a fazer. Então exige um tempo, até mesmo para que a, a musculatura das pernas, né, voltem a ser como era antes. Aí com prática, você pega o ritmo, pega a mão da coisa e sai andando por aí. Se aventure no autoconhecimento, é prazeroso, demora, dá trabalho sim, mas é prazeroso. Assim como uma criança, ela não tem medo, não desiste de andar. Elas não desistem. O autoconhecimento, vamos colocar, ó, é aquele paizão, aquele pai, né, ou aquela mãe que segura a sua mão, ó, meu filho, eu tô com você aqui. E vai te ajudando a caminhar até que você possa andar com as suas próprias pernas, mesmo sabendo que o amadurecimento do auto se conhecer é para a vida toda, tá bom? Mas isso aqui é um dos exemplos que podemos trabalhar também, tá bom, gente? Então, ó, fiquem todos com Deus, se cuidem, um beijo no coração de todos, deixa o like aí, compartilhe o Militantes Espíritas, se inscreva, nos ajude a chegar à meta de 100 inscritos, tá? Eu tenho essa fé que isso vai explodir e assim alcançar os objetivos conforme que a espiritualidade quer alcançar, tá bom? Então, ó, fica todos com Deus, se cuidem, até o próximo vídeo e rumo aos 100 inscritos, tá? Voltei aqui para dizer que a reforma íntima é a base de qualquer transformação moral. Fui! Agora eu fui. Eu esqueci de colocar o blazer hoje, hein? Mas eu vou colocar no próximo vídeo, tá? Tá bom, gente? Fui!